Gente, o assunto de hoje é um assunto que eu considero que todo mundo que vai entrar com uma ação judicial e vai precisar ouvir testemunha tem que saber. Quem vai fazer um testamento, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso, tem que saber, tá? Porque se você não souber, você pode perder o processo, você pode ter uma invalidade do testamento, tá? Então, o vídeo de hoje é quem não pode ser testemunha, tá? Que é a dúvida de muita gente. Quem não pode ser testemunha? Patrícia, minha mãe pode ser testemunha? Meu amigo pode ser testemunha? Meu vizinho pode ser testemunha? Então, a gente vai esclarecer isso daqui hoje, uma vez por todas. Beleza? 2 recados, gente. Se você ficar com dúvida, não entendi, pode explicar melhor, deixa aqui nos comentários, tá bom? Inclusive, gente, eu vou colocar aqui na descrição o contato, tá bom? Do WhatsApp. Então, se ficou com dúvida também, Patrícia, fiquei com dúvida sobre isso, até sugestão de tema, tá bom, gente? Pode colocar também, beleza? Outro recado temos lives aqui de segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília. Se você não conseguir assistir ou ouvir, tá? Ao vivo, não tem problema, elas ficam salvas na aba ao vivo aqui do canal do YouTube, beleza? Ok. Gente, vamos para a letra da lei. Então, vai no Google aí, tá? Deixa eu já... Você sabe que eu diminuo, né? Quem segue aqui o canal na lei já sabe disso. Então, tô diminuindo a minha imagem. Vou pedir para você ir no Código Civil. Vai lá no Google, corre pro Google, digita Código Civil. Beleza? No Código Civil, para quem gosta de número de lei, né, gente? Lei 10.406 de 2002, tá bom? No Código Civil, na hora que você entrou, você vai no artigo... Gente, não tá aparecendo... tá. Artigo 228, tá aí na tela, tá? Ó, 200... Deixa eu fechar aqui, gente. 228. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aí, se aumenta, desconfigura tudo. Beleza? Aí, ó. É esse artigo que a gente vai ler, tá bom? O que esse artigo tá dizendo? Vamos lá. Não podem ser admitidos como testemunha. Patrícia, meu processo é trabalhista. Patrícia, testamento. Gente, olha aqui. Código Civil. Não pode ser admitido como testemunha. Menor de 16 anos. Menor de 16 anos. Tá? Mas eu não concordo. Tá na lei. Entendeu? Então, não é uma questão de concordar ou não, tá? Mas eu vou levar lá meu filho que presenciou. Tá na lei. Menor de 16 anos, ó, não pode ser admitido como testemunha. Mas o juiz não pode ouvir? O juiz talvez possa ouvir como informante. Não sei até que ponto ele vai considerar ou não esta prova, tá? Isso eu tô deixando bem claro. Outra coisa. Mas ninguém vai saber que ele tem menos de 16 anos. Nossa, parece um homem já. Misericórdia. Nossa, imagina. Olha, é mais velho do que eu, até se olhar pra cara dele. Não vai nessa, tá? Não vai nessa. Não vai levar como sua testemunha tábua de salvação, que você vai se prejudicar. Tá bom? Fique esperto. Número 4. O 2 e o 3, gente, saiu, tá? Saiu por essa lei aqui, que é 13.146 de 2015, que é o Estatuto do Deficiente, tá bom? Já a gente vê, tá? O Estatuto da Deficiência, beleza? Inciso 4. O interessado no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes. Você não pode levar num processo para ser sua testemunha a tua amiga, né, que vai na tua casa, foi tua madrinha de casamento, ou madrinha dos teus filhos, estuda com você, não sei, na faculdade, né, frequenta a tua casa, é sua amicíssima. Posso levar minha vizinha? Depende, é amiga íntima? Não pode, né? Então, aquela que você já conhece há anos, sei lá, ou mesmo não conhecendo há anos, você tem uma intimidade grande com ela.
tá? Não pode levar. Não pode pedir para assinar num testamento como testemunha, tá? Então, eu que vou deixar os meus bens para fulano, eu não posso pedir para uma testemunha assinar que é minha amiga íntima. Eu não posso, eu testador. E também aquele que vai receber o bem, que é o beneficiário, não pode ter uma testemunha lá, um amigo íntimo dele. Veja só, não é só meu no caso de testamento, tá? Não é amiga minha íntima só de quem tá testando, o testador, é também de quem vai receber. Presta atenção. Inimigo capital. Vai ter testemunha quem? Uma pessoa que odeia você? Não rola, né? Ah, Patrícia, mas eu não levo uma testemunha que me odeia. Meu amigo, mas você trabalha numa empresa. Aí você processa a empresa. Você entra lá com uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista. Beleza. Você não vai combinar, você não vai convidar o seu rival, o seu inimigo para ir como sua testemunha. Mas às vezes a empresa chama lá o Josué, entendeu? Que é seu rival, é seu inimigo. Então você tem que falar para o seu advogado. Doutora, ó, aquele cara lá, ele é meu inimigo, ele me ferrou, ele me prejudicou, ele me odeia. Você já tem que avisar. Porque aí o advogado vai poder falar, excelência, vai levantar a mão, ó, fulano não pode ser testemunha porque inimigo do trabalhador, inimigo do reclamante. Se você não falar para o seu advogado, ele não tem bola de cristal, ele não vai adivinhar. E outra, ele vai fazer um pedido para o juiz, vai do juiz aceitar ou não. Né? Então, assim... Patrícia, mas e aí? Como que eu vou provar que o cara é meu inimigo? Você não tem mais de uma testemunha? Se você chamou testemunha, tem mais de uma testemunha, você pode falar, excelência, as testemunhas lá fora que eu convidei, elas podem comprovar que o Josué é meu inimigo. É uma prova. Tá? O interessado no litígio. Gente, você não pode pedir para ser testemunha no seu testamento o beneficiário que vai receber o bem, né? É isso, interessado? O beneficiário que você vai colocar ele ali como testemunha? Né? Então, assim, cuidado, né? Às vezes, ó, prometi um favor para você, você vai lá, né? Uma troca de favor. Você tá interessado que a pessoa ganhe um processo. Se ela te prometeu, né? Por exemplo, eu processo a empresa, chamo como testemunha uma pessoa que trabalhava lá na empresa, mas é um cara que eu tô devendo dinheiro para ele. Ele me emprestou dinheiro. Ok, ele vai ser testemunha porque ele trabalhava com você. Mas você concorda que ele tem interesse em você ganhar o processo? Você tá devendo ele. Você tá devendo dinheiro para ele. Então, ele tem interesse que você ganhe. Entendeu, gente? Por isso que eu tô fazendo um vídeo hoje só para falar quem não pode ser testemunha de forma detalhada. Porque isso aqui, ó, dá confusão, tá? Número 5. O cônjuge. Gente, não adianta levar. Ah, mas é meu marido, é minha esposa, é meu namorado, minha namorada, né? Tem intimidade, inclusive. Ah, nós estamos em união estável, mas... Sabe, não é casado no papel. Não pode, gente. Olha, ó, não pode se admitir como testemunha. Entendeu? Você vai deixar um testamento, aí você vai pedir para sua esposa ser sua testemunha, que você vai deixar lá pro bem, para fulano de tal, né? Ou você vai receber o bem e aí você fala, olha, meu amor, é o seguinte, o João vai doar os bens lá para mim. Então, você pode ser testemunha do João? Gente, não pode. Tá? Ascendente, os filhos, tá? Filhos. Não interessa se é biológico, se é adotivo, né? Ou de criação. Não interessa. Filhos, tá? Eu pulei os ascendentes, né? Os descendentes, os filhos. Os ascendentes, pai e mãe, né? Você não vai chamar teu pai para testemunha lá? Ah, mas meu pai trabalha comigo na empresa, no mesmo setor. Sim, mas ele não pode ser testemunha, ele é seu pai, ascendente. É sua mãe, ascendente.
né? Eu não posso chegar pro meu pai, pra minha mãe e falar, ó, vem cá, eu vou fazer um testamento, eu não, sei lá, essa parte aqui eu não vou deixar pros meus filhos, eu quero deixar pro porteiro. E aí eu quero que vocês assinam como testemunho, eu chamo meu pai e minha mãe. Gente, não pode. Ascendente, né? Colateral até terceiro grau. Gente, aqui está falando até terceiro grau, tá? Não é quarto, é terceiro. Então, são os irmãos, né? E aí, aquela questão. Ah, mas ele é irmão só por parte de pai. Gente, é até terceiro grau. Irmão. Não interessa se é só par de pai, se é par de mãe, se é pai e mãe junto, entendeu? Eu sou bem para não ter problema. Inclusive, em caso de testamento, para não anular, não considerar inválido o testamento. Tá? Assim, tem que ser fiel, tá? Então, a minha sugestão para depois não ter surpresa. Outra coisa, sobrinho, né? Aí o beneficiário do testamento fala, eu não vou chamar minha esposa, sei que meus irmãos não podem ser, meus pais também não, vou chamar meu sobrinho. Não pode. Sobrinho do beneficiário não pode. Vou processar ali, vou chamar o sobrinho. Não pode, seu sobrinho não pode ser sua testemunha. Tá aí, ó, colateral até terceiro grau. É isso. É sobrinho, sobrinha, irmão, irmã, tio. Tio também, né? Também não pode. Ó, por consanguinidade ou... Deixa eu abrir aqui, gente. Ou afinidade, né? O que é afinidade, Patrícia? Eu entendo que não é o meu sobrinho, ou seja, o filho do meu irmão, mas é a minha sobrinha, o meu sobrinho, filho do irmão da minha esposa. É afinidade. Não é consanguinidade. Então, eu, Patrícia, eu tenho um irmão. Aí tem o meu sobrinho. Não é o meu sobrinho do meu irmão. Mas é o sobrinho da irmã do meu marido. Ou seja, é por afinidade, meu sobrinho. Entendeu? Gente, olha como esse vídeo é importante. Porque tem gente que fala, né? Eu já falei, inclusive aqui, gente. Tem vídeo sobre isso. Quem pode ser testemunha. Gente, esse vídeo não é quem pode ser testemunha. Tem vídeo aqui no canal sobre quem pode ser testemunha. Tá? Aqui é quem não pode ser testemunha. Beleza? Outra coisa. Tá. Eu quero falar sobre esse parágrafo aqui, gente, que eu acho também relevante. Ó, parágrafo 2º. A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos da tecnologia assistiva. Tá? Então, esse é o parágrafo 2º aqui do Código Civil. Beleza? Eu sei que tá cortando, gente. Se eu diminuir mais, não vai cortar, mas é ruim para enxergar, tá? E se eu aumentar, aí corta tudo. Então, quando a gente fala nessa lei 13.146 de 2015, que lei que é essa? É essa lei aqui. Opa. O que tem ali, gente? Já modificou tudo, ó. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida como Estatuto, tá cortando? Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Agora, nós vamos... Deixa eu só ver um negócio aqui. Ele fala no 228, né? A gente vai colocar aqui, ó, artigo... já foi, ó, 228. Esse artigo 228, na verdade, esse parágrafo 2º do artigo 228, tá? Que tá aí, ó, aqui, ó, parágrafo 2º do artigo 228 do Código Civil, ele foi incluído no Código Civil, não tinha esse artigo, ele foi incluído pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele foi incluído em 2015, não tinha esse artigo, esse parágrafo 2º, ele não existia, ele passou a existir com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vem em 2015, certo?
quando você vai no estatuto, tem lá artigo 228, porque artigo 228, parágrafo 2º. Ou seja, ele colocou o parágrafo 2º, que está cortando aqui, ele colocou esse parágrafo 2º dentro do Código Civil, tá? Então, por exemplo, suponhamos que você tem um surdo, né, surdo-mudo, ele pode ser testemunha, ele pode testemunhar, desde que haja condições ali, uma estrutura para que ele consiga servir como testemunha. Inclusive, em processo judicial, você tem que informar no processo isso. Excelência, a minha testemunha, né, surdo e mudo, você tem que informar para o juiz, porque aí sim o juiz vai ter que ver a questão da estrutura para acolher essa pessoa, né, e inclusive considerar ali o depoimento, né, porque se você não avisa, gente, como que o juiz vai fazer lá na hora? Fica difícil, né? E assim, eu entendo inclusive como uma falta de respeito, né, de você não levar essa informação para o juiz, né, antes da audiência, porque aí não tem condições, às vezes, de receber aquela pessoa como testemunha, né? Então, tem que pensar nisso daí também, tem que observar, tá? O colega aí, às vezes, que está começando na área da advocacia, tem que se atentar a isso, tá? O juiz, gente, deixa eu colocar aqui que tá cortando lá em cima, o juiz, ele não vai, às vezes, parar para pensar sobre isso. Isso não é obrigação do juiz. O juiz, ele vai julgar o processo. A parte que tem que informar para que haja ali toda uma infraestrutura para que a testemunha possa ser ouvida, ok? Outra coisa, eu acho interessante a gente falar do artigo 4º dessa lei também, tá? São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os ébrios habituais viciados em tóxico, né? Isso aqui acho que eu não preciso nem explicar, já tá bem claro. E aí você pergunta, Patrícia, mas poxa, ele pode ser testemunha? Gente, aqui no Código Civil, nesse artigo que a gente acabou de ler, que é o artigo 228, tá? Ó, deixa eu descer novamente aqui. Ele não tá me falando isso, tá? Ele não tá me falando isso. Porém, eu, com muito cuidado, eu considero essa situação. Então, por exemplo, eu vou deixar um testamento. Se eu sei que a pessoa é viciada em tóxico, é complicado, porque eu sei que isso lá na frente vai poder ser utilizado para invalidar o testamento que eu deixei, né? Caso, por exemplo, eu não beneficie a pessoa X, né? Então, por exemplo, eu tenho filhos lá e uma parte eu vou deixar para o porteiro. Então, eles podem falar que é absurdo isso. Ah, mas o porteiro, a gente sabe, né? Ele é viciado. Então, o que acontece? Eles podem levar esse argumento. Eu não correria o risco. Assim, né? Se realmente essa pessoa tem esse vício, ou então se utiliza ali da bebida, né, de forma habitual, eu não correria esse risco. Com todo o respeito, em que pese o artigo do Código Civil, não deixe isso claro, né, para nós, eu não pagaria para ver, tá? É uma posição, deixa eu deixar aqui, gente. É uma posição pessoal minha, tá? Outra coisa, o número 3 aqui, inciso 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Gente, se a pessoa tá em coma, como que ela vai ser testemunha? Eu entendo até, né, o mal de Alzheimer também é complicado. A demência, né, com todo o respeito, como eu digo, em que pese não esteja no artigo 228 essa observação, eu entendo que isso pode gerar uma invalidade de um testamento, né, argumentação de quem não for ali beneficiado, então pode levar sim, tá? E aí vai depender de como o juiz vai analisar essa prova, então eu não correria esse risco, tá? No caso permanente, vai o mal de Alzheimer, né? Se por enquanto a gente não tem na medicina a cura, né? Exato. Eu estava vendo uma reportagem falando que talvez não seja até uma questão do cérebro, seja uma questão ligada ao intestino.
Não sei, gente, é um estudo aí, não quero afirmar nada e nem entrar nessa discussão agora, tá? Mas eu tomaria esse cuidado. Por exemplo, teve um caso de uma audiência, deixa eu já voltar aqui, gente. Já a gente mostra ali a questão do Jus Brasil, tá? Já eu vou mostrar a decisão. Teve o caso de uma juíza, eu não sei se vocês viram, foi acho que no Instagram, e eu achei bem interessante. Galera, a pessoa que ia prestar depoimento numa audiência trabalhista, ela estava no hospital. Ela estava na cama de hospital. A audiência era por vídeo, né, online. E aí abriu lá, né, os quadradinhos, lá as câmeras, tudo. Viu ali as pessoas, aí a juíza olhou. O cara tava deitado na cama hospitalar, sabe? E aí perguntou, né, perguntou para advogado, doutor, né, como que, eu não entendi, ele vai ser testemunha? Aí o advogado, não, sim, excelência, mas doutor, ele tá no hospital, o senhor tá hospitalizado? Perguntou, aí ele falou, sim. Aí o advogado, não, excelência, mas ele pode falar, ele tem condições de falar. Aí até a própria pessoa, né, falou, não, eu posso falar. Aí o juiz falou, doutor, eu não vou considerar o depoimento, eu não vou ouvir, ele tá no hospital, ele tá se recuperando de alguma coisa. Como que uma pessoa dessa vai ser ouvida numa audiência? Ele tá hospitalizado. Então aí, gente, eu entendo como, por exemplo, uma causa transitória, né? Então eu falo isso até por conta de querer utilizar uma pessoa dessa como prova testemunhal num processo. Né? Então, mas Patrícia, mas às vezes ele é uma prova essencial. Então, o que eu faço? Eu pego um documento que a pessoa está hospitalizada, uma comprovação, e eu informo para o juiz se há possibilidade de alterar a data da audiência, porque existe uma testemunha que precisa ser ouvida, né? Que ela é crucial ali para o desfecho e ela está hospitalizada. E eu junto um documento comprovando que ela é uma causa transitória ali de impossibilidade e eu comprovo. Entende? Então, assim, tem coisas que é interessante a gente falar aqui do que não pode ser testemunha, porque às vezes o colega acha, é normal, ele consegue falar. Gente, tem juiz que vai falar, doutor, isso é um absurdo. Entendeu, gente? Então, assim, cuidado. Porque às vezes, não é por nada não, mas às vezes o colega não tem bom senso. Né? Então, o cliente vem e fala, e o cliente, eu sempre... Gente, quando eu tenho que puxar a orelha, vamos assim dizer, de cliente, entre aspas, eu puxo. Mas assim, o cliente não tem obrigação de saber. Né? Que uma pessoa ali no hospital, mesmo que consiga falar, esteja bem em recuperação... ela não poderia servir como testemunha. Ele não fez direito. Ele não conhece a lei, né? Então, às vezes, é uma pessoa que acabou de ter um filho, uma cesárea, tá lá no segundo dia no hospital, e aí coloca a câmera, vai ser testemunha no processo trabalhista. Gente, entende? Se a pessoa, às vezes, o trabalhador, o reclamante vai entrar com ação e ele conversa com a pessoa que fez cesárea, fala, eu também já tive filho, ela tá conseguindo falar, tá super bem. Para a pessoa tá ok, mas assim, o advogado que vai ter que analisar até a letra da lei e falar, opa, peraí, eu posso ter um problema na audiência por conta disso, né? Se for o caso, conversa antes lá na vara que tá correndo o processo, né? Se for uma audiência online, pergunta ali pro diretor, às vezes pro próprio juiz, explica, né? Se você puder ir pessoalmente, ter um atendimento, né? Explica pro juiz, excelência, existe uma situação, tem uma audiência designada, tem uma testemunha, ela está no hospital, foi sei lá, uma cesárea, ela tá bem... Pra aí não deixar ser marcada a audiência, tá marcada a audiência, chama todo mundo se prepara pra audiência, chega na hora da audiência, toma uma levada dessa do juiz. Entendeu? Então, assim, cuidado, né? Bom, vamos lá. Eu separei aqui, gente, deixa eu ver se tem alguma coisa antes. Tem sim. Olha que legal. Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu diminuir minha imagem, gente. Jus Brasil, corre lá, galera. Jus Brasil, Jus com S, que a gente vai falar agora sobre as decisões do tribunal. Eu separei duas, tá? Duas decisões aqui.
TJ São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, apelação cível. Gente, apelação é o nome dado a um recurso do tribunal. Então, quando eu entro com uma ação e essa ação e a decisão do juiz chamada sentença não é totalmente favorável para mim ou é favorável apenas em uma parte, eu posso entrar com um recurso e levar o processo para o tribunal. Nesse caso aqui, o recurso é a apelação, beleza? Ok. Acórdão é o nome dado a uma decisão proferida no tribunal, ou seja, decisão dada pelos juízes, desembargadores, né, do tribunal, beleza? É uma decisão, acórdão de julho de 2024, já completa um ano aí, tá? Testamento público, ou seja, foi feito em cartório, mas tem vídeo aqui sobre testamento particular, que eu tô explicando, então dá uma conferida. Gente, eu coloquei só testamento aqui, testemunha, mas também poderia ser em processo trabalhista, processo civil e tudo mais, tá? Peguei só 2 decisões. Ação de nulidade de testamento. Olha só, a alegação das autoras, sobrinhas da falecida. Então, quem entra com a ação são as sobrinhas da pessoa que faleceu. Elas são as autoras do processo, alegando nulidade do testamento por não ter sido cumprido o requisito formal essencial à sua validade. Sentença de procedência reconhecendo a nulidade do testamento público. Ou seja, a decisão do juiz falou, é nulo esse testamento, né? As autoras ganhou. Pela decisão chamada sentença, as autoras ganharam. O inconformismo do réu, que provavelmente é o beneficiário aqui do testamento, ele ficou inconformado e ele entrou, inconformismo do réu, principal beneficiário do testamento. Ele que ia receber os bens do testamento. Ele entrou com recurso, foi ele que entrou com recurso chamado apelação cível, tá? Foi ele que entrou. Testadora, né, a pessoa que faleceu, que não possui herdeiros necessários, filhos, não possui a pais, podendo livremente dispor de seus bens. Hipótese, contudo, em que as únicas testemunhas instrumentárias do testamento são filhos do réu, principal beneficiário a quem foi conferido 80% do patrimônio. Nulidade absoluta, recurso desprovido, ou seja, perdeu o recurso. Gente, as únicas testemunhas instrumentárias, ou seja, elas assinaram, elas tiveram presente quando a falecida assinou, elas presenciaram a falecida assinando, elas são filhas do réu. As testemunhas que presenciaram são filhas de quem recebeu os bens, de quem recebeu 80% dos bens. É o que eu falei na lei. Não pode ser filha do testador, mas também não pode ser filha de quem vai receber. Descendente, não pode, a gente viu na letra da lei. Artigo 228 do Código Civil. Cuidado. Né? Se prejudicou aí, ó. Né? Rodou, entendeu? Outra aqui decisão. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tá? E aqui... Deixa eu diminuir, deixa eu ver se... Não, gente, fechou muito. Peraí, galera, deixa eu aumentar um pouco, porque senão, né, não dá nem pra vocês ver nada. Ó, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apelação cível, junho de 2023, né, vai para quase 2 anos aí, é uma decisão um pouco mais antiga. Vamos lá. Comprovado, gente, eu não tô lendo as primeiras linhas, tá? É que tá em letras maiúsculas, eu já vou aqui para onde começa, tá? Depois do recurso provido. Comprovado que o testamento atendeu aos demais requisitos e observou as disposições de última vontade da testadora, de quem faleceu, ou seja, quem deixou os bens, não há que se falar em nulidade somente em razão de uma das testemunhas ser parente colateral por afinidade do beneficiário.
sob pena de prosperar o formalismo exacerbado em detrimento das finalidades do testamento. Aqui, a gente vê uma bela flexibilidade. Olha a flexibilidade. É a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não é de São Paulo, mas assim, você vai correr o risco? O que aconteceu aqui? A testemunha, ela é parente colateral por afinidade do beneficiário. Ou seja, eu, Patrícia, vou deixar os bens, né? Eu sou a testadora, deixo os bens para o João. Quem é testemunha é a sobrinha do João, por afinidade. É um parente colateral por afinidade, ou seja, na verdade, a mulher dele tem uma sobrinha. Então, é sobrinha dele por afinidade. Ela que foi testemunha. O juiz considerou, porque, em razão de uma das testemunhas, houve uma flexibilidade? Houve, mas a parente colateral é uma das testemunhas. Eu não li toda essa decisão. Se for um processo em que um testamento que é apresentado que tem 4 testemunhas, 3 não são, uma é. Então, ele não declarou como inválido. Ele flexibilizou. Agora, será que se fosse uma testemunha só, ele iria flexibilizar? Né, o tribunal iria flexibilizar lá a Câmara, né, a vara lá responsável pela decisão? Provavelmente eu acredito que não. Porque aí o juiz, é até complicado, né, para o desembargador sustentar essa decisão com base numa lei que já existe. Né? Então, por exemplo, existe uma lei, só que eu tenho 4 testemunhas, então ele tem uma justificativa para flexibilizar, porque ela é uma das testemunhas, mas há outras que também confirmam. Então é diferente, né? Agora, se você tem uma testemunha única e a lei fala que não pode ser testemunha parente colateral, consanguinidade ou afinidade, como que o juiz vai sustentar uma decisão dessa? Se é uma só. Entende? Então, assim, cada caso é um caso, cada tribunal é um tribunal, cada câmara é uma câmara, mas cuidado, né? Patrícia, o que você faria? Eu prefiro pecar pelo excesso, né? Então, eu, no caso, tá ali na lei dizendo, eu não vou correr o risco, porque eu não sei quem é o julgador. Eu não sei quem vai julgar. Eu vou correr o risco? Eu não vou correr. Até porque hoje é uma coisa, amanhã é outra. Tá? Então, gente, eu trago aqui não só a questão da lei para vocês, mas inclusive a questão das decisões para que vocês possam, né, expandir aí a linha de vocês e falar, poxa, a lei tá isso, olha o juiz, entendeu? Até para desmistificar o que é muito falado, que é o seguinte, mas tá na lei. Como pode estar na lei? É isso. A lei, ela é uma das fontes do direito, não é a única, tá? Então, esse argumento que tá na lei, cuidado, beleza? Gente, é isso. Obrigada pela companhia de vocês mais uma vez. Super beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!